Então, gente, hoje nós falaremos de uma questão que é muito importante também para D. É a questão do sentido. O que será que é o sentido para D? Será que é a mesma coisa do sentido para a pragmática? Será que é a mesma coisa do sentido para as teorias formais? Se a gente pensar que as teorias formais concebem o sentido ligado a uma palavra, a gente vai ver que isso não tem relação com o que diz a D. Se a gente concebe na pragmática o sentido como ligado a um contexto imediato, a gente vai ver que isso também não tem relação com a D. Então, o que é o sentido? Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do sentido dentro da análise de discurso de vertente pechetiana. Essa noção, de antemão, já é uma noção fundante, uma vez que quando Pechet define discurso, ele diz que o discurso é feito de sentidos entre os pontos A e B, sendo os pontos A e B as representações dos sujeitos na esfera discursiva, não é? Então, a noção de sentido já está logo ligada à definição do próprio discurso. Portanto, em primeiro lugar, eu quero ressaltar que quando falamos em sentido em AD, é preciso ver que o sentido não existe antes do discurso. O sentido é moldado no discurso, pelo discurso. Portanto, não existe sentido que esteja ligado a uma palavra. Também, uma palavra não tem um sentido, né? Porque o sentido não é imanente, não está ligado à palavra vista de maneira isolada, vista de maneira completamente amorfa. Bem, então, em primeiro lugar, essa questão de que o sentido ele é moldado discursivamente é muito importante. A produção ou reprodução de um discurso se dá dentro de duas grandes esferas, que são as esferas da paráfrase e da polissemia, não é? Então, essas duas esferas, por sinal, sempre estão embasadas na retomada de já ditos enunciados anteriores, que se relacionam com os enunciados que estão sendo ditos, né? E que produzem o dizer. Então, esses enunciados anteriores que se referem aos já ditos, eles vão representar toda a historicidade que constitui os sentidos. Bem, então, a produção do discurso se faz na articulação desses dois grandes processos, que são os processos da paráfrase e da polissemia, né? Então, o que é a paráfrase? A paráfrase é justamente esse traço de linguagem que vai remeter à manutenção do sentido mesmo, né? O retorno àquilo que está mais ou menos estabilizado historicamente, né? Então, a paráfrase, ela se refere ao sentido mesmo, à repetição de sentido. Ou podemos dizer também a reiteração de já ditos, né? Então, é importante também notar que a paráfrase, está ligada à repetição, não quer dizer que a repetição na AD seja justamente repetir a mesma palavra, do mesmo modo, da mesma forma. Não. A repetição significa a recorrência ao mesmo espaço do dizer. Significa a recorrência ao mesmo sentido. Portanto, é o sentido mesmo, né? O discurso, então, se faz nesse regime de repetição. E tal repetição também não é aleatória, está dentro de práticas discursivas, que são, por sua vez, antes de tudo, práticas desde sempre ideológicas, de natureza social. Portanto, a repetição se faz dentro das práticas ideológicas, dentro das práticas sociais. De tanto repetir, essa repetibilidade pode dar origem ao sentido outro, ou seja, à polissemia, ao novo sentido. A repetição pode, então, deslizar para um sentido novo, né? E aí nós temos a polissemia. Ao contrário
da paráfrase, a polissemia, ela remete a outro espaço do dizer. Ela não é o mesmo, ela é o outro. Ela é o novo sentido, né? Então, o que acontece é que a mesma matriz que conduz à repetibilidade também coloca limites nessa repetibilidade, dando origem à polissemia, ao sentido outro, ao novo, né? Portanto, a paráfrase pode deslizar e dar origem a outro sentido. Tem uma citação do Péchet que ele diz que um enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, de deslocar-se discursivamente de seu sentido para derivar para um outro, o que significa dizer que todo enunciado pode se tornar outro, todo sentido pode variar, pode deslizar do mesmo para o outro. E esta é uma característica da atividade discursiva, visto que todo discurso ocorre nesta tensão entre o mesmo e o diferente, entre o mesmo espaço de dizer e o outro espaço de dizer, na tensão entre a paráfrase e a polissemia, né? É importante ressaltar que, claro, a polissemia ela está ligada à movência dos sentidos. E essa movência dos sentidos está relacionada, por sua vez, com a movimentação do sujeito no discurso, né? Os processos de identificação, contra-identificação e desidentificação, que faz com que o sujeito se identifique com as formas sujeitos que estão lá presentes nas formações discursivas. Então, é importante ressaltar também que a repetição, o regime de paráfrase e de polissemia estão ligados a uma memória, né? Estão ligados também ao interdiscurso. Então, no interdiscurso, a gente tem todos os dizeres, todos os sentidos, e quando o enunciado sai lá do interdiscurso e vem para o discurso, ele passa pelo filtro da formação discursiva. E é aí que, efetivamente, ele recebe o seu sentido. Porque quando ele passa pelo filtro da formação discursiva, ele recebe um sentido que está, consequentemente, ligado a uma formação ideológica. Portanto, tem a ver com a movência desses sujeitos no processo discursivo. Então, processos de paráfrase e polissemia são processos que ocorrem juntos dentro da atividade discursiva, né? Ocorrem, então, de maneira que a repetição pode romper no novo, o mesmo pode romper no outro sentido, né? E sempre ligado à questão da historicidade e à questão ideológica. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse breve apontamento sobre a questão do sentido. Obrigada.